Olá, eu sou Melo Bastos e nesse workshop eu vou te dar os passos que você precisa fazer para vender as suas fotografias como obras de arte. E esquece bancos de imagens, você não vai ganhar nada com eles. Eu estou falando aqui de ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 10, 15 mil, que seja com uma única foto sua, a depender, claro, do quanto você se empenhar. Eu estou falando de comprar os seus equipamentos, quais você quiser, de tornar o seu hobby sustentável, lucrativo e até mesmo conjugar ou mudar de área na fotografia. Você pode até viajar o mundo por aí, tirar aquelas fotos épicas que deixa todo mundo impressionado, mas eu garanto, sem o que eu vou te ensinar aqui, você vai passar a eternidade num hobby que só te dá prazer e também te dá prejuízos. E por isso eu já vou começar te mostrando essas fotos aqui de Lucas Pereira. Dá uma olhada. Épicas, não é? Mas ter fotos tão bonitas assim não ajudou ele a vender. E a gente sabe muito bem o custo alto dos equipamentos, dos seguros e também, principalmente, das viagens. Veja só o que Lucas tem a dizer. Melo foi um cara que foi divisor de águas aí na minha carreira de fotógrafo. Eu já tinha fotografado muitos lugares diferentes, mas isso não foi o que me inseriu no mercado. A minha inserção no mercado veio após o curso de Melo. Eu posso dizer que existe um Lucas fotógrafo antes e um Lucas fotógrafo depois, tá? Mudou a forma como eu encaro a fotografia, como eu encaro a necessidade de ter um olhar comercial também, já que você está querendo se inserir no mercado de decoração, no mercado fine art, então precisa ter um olhar comercial. Não pode ser somente a foto que a gente gosta de fazer. Mas calma, você também não precisa de fotos assim para começar. Eu mesmo comecei com fotos tiradas de árvores ao redor aqui de onde eu moro e também com fotos tiradas dentro de casa, com os chapéus de minha esposa. Inclusive, foi fazendo sucesso com essas fotos aqui do interior da Bahia que muitos fotógrafos como você me perguntavam o que é que eu fazia, como eu fazia. E eu nunca tive problema de explicar, como muitos que assistem aqui sabem. E ao contrário do que fizeram comigo lá no início, que eu perguntava lá no direct alguma coisa sobre o fine art, ninguém me respondia. E quando respondia, era apenas para visualizar e bloquear. E foi por conta da minha própria boa vontade de explicar que muitos fotógrafos me pediram desde 2018 para que eu realizasse o workshop. Pronto, estou aqui e para iniciar de verdade, eu preciso logo que você preste atenção em uma coisa. Eu não sou coach e muito menos palestrante motivacional. Não tenho nada contra quem é, mas deixo claro aqui quem sou. Sou fotógrafo, sim, minha maior renda é proveniente da fotografia, mas também sou servidor público, professor de direito, no momento de licença, marido e pai. E comecei tudo isso sozinho, gerenciando bem o meu tempo. Às vezes não. E se você estiver aí se perguntando se dá para viver disso, se dá para viver da fotografia, na segunda aula eu vou te mostrar que é possível. E como aqui eu vou mostrar 100% da prática do que eu vivo, do que eu faço, apesar de saber muito bem que é um mercado fechado, eu preciso estabelecer aqui nesse vídeo 4 pilares para você entender, aplicar e seguir o caminho que eu trilhei e seguir na própria trajetória. Vou deixar claro, eu não sou arquiteto, não tenho parentes que são e não tive padrinhos qualquer nessa área.
eu sou pessoa comum quanto você. Então vamos lá ao primeiro pilar. Você não deve procurar arquitetos ou galerias de arte para começar. Eu sei, é contraintuitivo, mas pense aí comigo. Qual profissional da área ou qualquer outra vai querer uma parceria com fotógrafos que estão iniciando na área? Ou sequer que sabem sobre a área? Você precisa se destacar para aí sim te procurarem. Foi o que aconteceu comigo e eu vou te mostrar como. Mas vem cá. Vamos aqui pensar, vamos conversar aqui, ó. Vamos dizer que você consiga uma parceria agora, no início, com 10 arquitetos. Maravilha, não é? Não é não. Sabe por quê? É muito difícil você encontrar um arquiteto que, por exemplo, finalize uma casa por mês. Nem os escritórios gigantes são assim. E vamos dizer que ainda que finalize, não quer dizer que seu trabalho vai se encaixar no projeto dele. Na maioria das vezes, não se encaixa. E ainda que você consiga que cada arquiteto desses 10, ao longo de um ano, consiga uma venda por mês para você, infelizmente só vai te deixar triste, porque será uma venda por mês. Então, outra dica é: dependa apenas de você, principalmente no início. Não espere pelos outros, por intermediários. E é quebrando esse mito aí na sua cabeça que você vai poder vender toda semana com tranquilidade. E eu sei que para a maioria aqui, pensar em ganhar 10 mil reais por mês com a fotografia parece até sonho. E olha que eu, que estudava para juiz federal, justamente pelo salário lá bonitinho de 30 mil por mês, vim para fotografia. É engraçado que quando eu disse isso para um amigo, também fotógrafo fine art, procurem lá no Instagram, Bruno Lima, que eu queria ser juiz para ganhar 30 mil e vir para fotografia, ele disse: meu irmão, tu nem imaginava que a gente ganha e pode ganhar muito mais do que qualquer juiz honesto desse país. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Hoje Bruno vive exclusivamente da fotografia e mais, tem uma galeria somente com as obras dele. E segundo ele, vai abrir uma em Miami já. Ah, Melo, você e ele são exceções, eu não vou conseguir, não tem mais ninguém assim. Então tá bom. Então procurem aí também Felipe Alvarez, meu amigo fotógrafo lá do Rio de Janeiro. Inclusive, quando eu pedi para citar o nome dele, ele disse que vocês poderiam ir lá no direct dele, perguntar se realmente ele vivia da fotografia, que ele mandava até o extrato da conta. Então, quem quiser vá. E quanto a mim, o fato é que eu consegui meus resultados ao longo de 4 anos, abrindo uma trilha até então inexplorada. Afinal, eu não tinha qualquer network. Eu vi isso acontecendo também com meu amigo Delton, pessoa que eu já tinha compartilhado tudo ao longo do tempo, continuo compartilhando e veja só o que ele tem a dizer. Meu nome é Delton Rios e eu sou sócio proprietário do estúdio Delton Rios, de impressão. Também sou sócio proprietário da Multimolduras. Nós conhecemos Melo Bastos há coisa de 3 anos. Nós incentivamos ele a fazer parte dessa esfera do fine art. Mal sabia eu que naquele tempo estávamos fazendo o maior investimento por indicar essa esfera para uma pessoa. Logo ele é muito dinâmico e conheceu toda essa esfera fazendo pesquisas pessoais. Ele começou a nos dar dicas e com essas dicas nós fomos colocando em prática. Sabe o que aconteceu 3 anos depois? Tínhamos na época um funcionário. Também tínhamos na época apenas 5 mil seguidores no Instagram. Pois bem, hoje temos mais de 30 mil seguidores, 6 funcionários, agora atendemos toda a Bahia e Sergipe e nós crescemos desde quando conhecemos Melo mais de 700% no nosso faturamento. Só no ano passado para cá foram mais de 250%. Acontece que estamos aqui em São Paulo por conta desse crescimento para fechar novas parcerias com fornecedores. Tudo por conta das dicas do Melo. Obrigado, Melo. E agora eu sei o que você está se perguntando. Tá, Melo, que técnica secreta é essa? Quais os segredos são esses? Qual a verdade fine art? Bom, para isso, vamos lá para o segundo pilar, que é contando a minha história, que você entenderá o que é que temos disponível aí.
a maior galeria de arte do mundo. Sim, o Instagram. E começando essa história lá em 2016, quando minha esposa pediu para eu comprar uma câmera boa, um tripé, bonita, justamente para a gente passar a lua de mel e tirar boas fotos lá, nós dois. Mas sabe o que aconteceu? Eu me achei o sabichão, achando que sabia mexer na câmera e não conseguia fazer uma foto direito. Mas aí de noite, quando a gente chegava no hotel, pegava lá, abria o YouTube, ia ver vídeos de técnicas de fotografia e no outro dia eu ia aplicando e aplicando até fazer essa foto aqui. Não é Photoshop, são gotículas de chuva. E aí eu fiquei fascinado, comecei a fotografar praticamente todo dia, eu não fazia ideia do que era fine art. A fotografia para mim era só um hobby, até que apareceu um advogado e queria uma foto minha para fazer um quadro. Claro que eu achei estranho, porque esse cara quer uma foto minha para fazer quadro. Fiz, vendi pelo preço de custo, não ganhei nada com isso. Mas aí que eu percebi uma coisa: as pessoas adoram decorar suas casas com fotografias de paisagens, detalhes, abstrações. No início eu nem ligava tanto para vender, o que me encantava mesmo era botar minhas fotos nas paredes e ser reconhecido por um trabalho artístico que eu fazia. Só que aí eu comecei a perceber que lente era cara, câmera era cara, tudo era caro. E eu não ia ficar tirando dinheiro do orçamento de casa para ficar comprando equipamento. Principalmente depois que minha esposa reclamou de eu ter comprado uma lente de R$550. Mal sabendo ela o preço da que eu compraria 2 anos depois. Sim, mas aí eu comecei a pesquisar sobre o fine art, o que era, e não achava nada que fosse realmente relevante para esse trabalho. E pior, achava que ia conseguir vender fácil por conta da primeira venda e não estava vendendo nada. Foi aí que eu saí perguntando como é que entrava nesse mercado. Perguntei a muita gente, os fotógrafos da área nem me respondiam, mas teve gente que me falava só fazendo parceria com arquiteto, só fazendo parceria com galeria. Era verdade, pois quando eu olhava os outros fotógrafos da área, eu percebia que muitos eram arquitetos, tinham um bom network, tinha a família da área, mas eu não tinha nenhum nem outro. E aí, claro, eu cometi o mesmo erro de todo mundo que é assim como eu e tenta entrar nessa área. Preparei um portfólio todo bonitinho e saí mandando para design, arquiteto, um monte de gente. Só um me respondeu e disse bem assim: quando der, eu olho. E raiva! Aquilo me matou. Fiquei chateado, sim, pensei até em desistir. Só que aquilo me mostrou, na verdade, uma coisa: eu não preciso de ninguém para começar, eu preciso apenas ser visto. E qual é a melhor forma de ser visto? Hoje em dia, onde é que todo mundo está? Ali no meio do trânsito, até dirigindo. No celular, no Instagram, onde está a atenção de todo mundo. E se todo mundo me vê no Instagram, as pessoas vão querer adquirir o meu trabalho, vão querer que os arquitetos coloquem no projeto o meu trabalho. E aí eu busquei, claro, entender o mercado fine art, as redes sociais, estudar marketing. E foi assim que rapidamente eu quebrei a barreira da intermediação e fui procurado como parceiro por vários profissionais. Então logo eu percebi que, anotem aí o que eu vou dizer, é um ponto importantíssimo, anote. As pessoas, elas não compram fotos, elas compram quadros. Não adianta nada a gente colocar fotos lindas, pois ninguém vai ver como quadro em casa. Então, foi aí que eu resolvi mostrar às pessoas o quadro na casa delas. Comecei a realizar simulações em ambientes e postar no Instagram. Continuei estudando marketing, estudando e aplicando, testando também tudo no Instagram, criando um novo caminho, utilizando somente as redes sociais.
totalmente o contrário do que a maioria faz e fazia. Com o tempo, muitos dos arquitetos que hoje são parceiros meus me procuraram, inclusive aquele do Depois Eu Vejo. E foi assim que eu cheguei ao ponto de receber tanto pedido de orçamento que eu não sabia o que fazer, mas parei e tomei algumas decisões difíceis. Afinal, eu trabalhava 8 horas por dia, era professor de direito tributário, direito do consumidor. O mesmo acontece com o Delto hoje, e olha só a mensagem que ele me enviou há poucos dias, e ele nem sabe que eu vou mostrar isso daqui. Já já eu digo a vocês qual foi a decisão difícil, olha só. Eu tô com um problemão, velho. E tá piorando. A gente não tá dando conta do atendimento pelo WhatsApp, direct. Hoje precisaria de dobrar ou triplicar a quantidade de pessoas. Tá um problemão isso, um grande problema mesmo. A produção tá cheia, os meninos estão indo todos os dias. É possível que, se continuar nesse ritmo, eu tenha que contratar. Brincadeira? Passei pela mesma coisa, e aí o que foi que eu decidi? Eu pedi uma licença do meu serviço público para focar na fotografia, resolvi tomar coragem e aumentar os preços e sair definitivamente da docência, ou seja, eu deixei de ser professor de direito. E foi aí que eu engajei mais ainda. Comecei a ser convidado para Casa Cor 2018, 2019, Núcleo Design, Casa Nova e várias outras mostras, além de ter quadros lá nos cenários da novela da Globo, A Bom Sucesso. E um detalhe importante, eu comecei tudo isso com a minha câmera de entrada, a básica, a Canon T5, sem network nenhum, e isso me dá muito orgulho. Só que eu vou repetir aqui porque eu sei que vocês passam muito por isso e me magoava bastante, que é perguntar aos outros fotógrafos algo sobre o mercado e eles visualizarem e não te responderem. A verdade, Fine Art é resultado justamente disso, porque eu não vou fazer a mesma coisa que faziam comigo e fazem ainda com vocês para não distribuir isso. Muitos ainda me bloquearam, mas eu fiz e vou fazer sempre o contrário, porque até percebi que era vantagem. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, só para não esquecer, já temos aqui 2 pilares. O primeiro é: pare de procurar arquitetos, porque com o tempo eles vão te procurar. E enquanto você gasta energia tentando conquistá-los da maneira errada, poderia estar crescendo na fotografia e no mercado. O segundo é: use o Instagram como galeria virtual e de divulgação. Você não precisa de site para começar, afinal, nem você entra em sites. E se acalme que na segunda aula eu vou ensinar como se divulgar. E vamos ao terceiro pilar, que é: esqueça concursos de fotografia. Se aparecer algum edital ou outro, claro, se você tiver foto que se encaixe, tudo bem. Mas não se especialize nisso. Levará anos para ser reconhecido no mercado de arte e vai ficar vivendo da esperança, pois estará seguindo um caminho bem longo para ser representado por galerias ou alguém vivendo da intermediação, dependendo dos outros, passando por momentos difíceis. Concurso de fotografia, em verdade, pra gente, só vai alimentar ego e fazer com que você dependa de alguém. E isso deve ser evitado. E o quarto pilar é: evite exposições fotográficas, tanto individuais quanto coletivas. Pois observe, pense aí comigo agora, pense aí. Em uma exposição sua individual, nesse momento, quem é que iria? Pare e pense. Tenho certeza que você deve pensar aí: papai, painho, maninha, meu irmão, minha irmã, tio e mais alguns amigos. Ou seja, pessoas que não vão adquirir seu trabalho e você também não teria coragem de vender. E o custo daquela exposição
que não é baixo, é altíssimo, você poderia ter investido em marketing no próprio Instagram e aparecido para milhares ou milhões de pessoas que gostariam de conhecer o seu trabalho. Na segunda aula eu vou mostrar como fazer isso. E quanto às exposições coletivas? Aí depende. Se a exposição te coloca em um patamar muito acima, em uma posição de destaque com artista de grande alcance, com certeza vale a pena. Se assim não for, será mais uma exposição familiar com várias famílias de vários fotógrafos. Não gaste sua energia com o que não te trará resultado. O resultado desejado é vender e começar a ser reconhecido. Então, foque nas estratégias que te levarão direto ao consumidor final e você crescerá muito rápido. E são essas estratégias que eu vou te mostrar na próxima aula. A trilha que eu segui. Então, me diga aí agora se você gostou dessa aula, diz aqui embaixo. E também compartilha lá no Instagram, lá no Stories, essa aula aqui comigo, ó. Vou até fazer foto. Apareça lá, compartilha no Instagram, no Stories, me marca que eu vou compartilhar também. E aí a gente, no bolo dos compartilhamentos, percebemos que somos sim uma comunidade. Simbora e até a próxima aula.